Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês a maravilhosa Palavra de Deus. Bom, nós temos visto sobre os discípulos de Jesus nessas últimas aulas, né? Sobre quem eram os discípulos, o que é ser um discípulo de Jesus, o que é ser um seguidor de Jesus. Nós aprendemos sobre servir como Jesus serviu, ser servos, sempre procurar fazer o bem para os outros, tantas lições maravilhosas, não é? E nós vamos continuar aprendendo, porque a palavra de Deus é rica, ela tem muitas lições preciosas para nos ensinar. Bom, eu quero compartilhar com vocês hoje uma lição. Bom, cujo tema, né, o tema da nossa lição é o construtor sábio. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24 até o 27. Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27. E eu vou ler aqui, você vai acompanhar aí, nós vamos aprender uma lição muito preciosa que o Senhor Jesus ensinou, ok? Diz assim a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esta é uma parábola que Jesus contou. Você se lembra o que é uma parábola? Bom, uma parábola é uma história criada para passar um ensinamento muito importante. Então Jesus criava uma história usando coisas do dia a dia, comum para as pessoas que estavam ouvindo ele falar. E então ele fazia uma comparação para poder passar um ensinamento importante para aquelas pessoas. Assim ficava fácil de entender. E eu também quero contar uma história para vocês. Uma história baseada nesta parábola que nós acabamos de ler. Assim vai ficar mais fácil ainda para você entender essa preciosa lição que o Senhor Jesus quis ensinar aqui na palavra de Deus, ok? Bom, eu vou dar nome para dois homens na nossa história, esses dois homens da parábola aqui de Jesus, tá? A Bíblia diz aqui que um era um homem sábio, um homem prudente, e o outro era um homem insensato. Então vamos lá, a história que eu vou contar para vocês. Haviam dois homens. Um se chamava Roxanildo e o outro se chamava Areino. Esses dois homens aprenderam a construir casas com um grande mestre de obras. O mestre de obras ensinou tudo para eles sobre como construir uma casa forte, uma casa bem feita, uma casa bonita. E esses dois homens aprenderam ali, ouviram todos os ensinamentos daquele mestre de obra. Chegou a hora então de Roxanildo e Areino construírem as suas casas. O Roxanildo, ele decidiu então construir a sua casa colocando em prática tudo aquilo que o mestre de obras havia ensinado para ele.
Então, ele decidiu construir a sua casa sobre a rocha. O que ele fez? Ele tirou toda a areia do terreno onde ele ia construir. Ele escolheu construir a sua casa perto de um rio muito bonito. Então, o que que ele fez? Ele tirou toda aquela areia que sempre tem assim perto do rio, tirou, limpou, cavou, até chegar numa parte muito firme, muito dura, que é chamado de rocha. Para isso ele precisou cavar muito, deu muito trabalho. Mas quando o Rochanildo viu ali que tinha encontrado uma rocha firme, ele lançou os alicerces e então construiu a sua casa sobre a rocha. Ele colocou tudo que ele tinha aprendido em prática no dia a dia dele, na hora de construir a casa dele. E ficou muito feliz com a sua casa construída ali sobre a rocha. O amigo dele, o Areino, também decidiu construir uma casa. E ele também escolheu aquele lindo lugar na beira de um rio muito bonito para construir a sua casa. O Areino viu o Rochanildo construindo a casa dele e ele estava achando uma perca de tempo do Rochanildo ficar tirando toda a areia, cavando bem fundo até chegar em uma rocha. Demorou muito tempo. O Areino olhou e falou assim: não precisa tudo isso. Não, imagina, não precisa, que exagero, é perca de tempo isso daí, de ficar cavando até encontrar uma rocha, construir a casa em cima da rocha. Eu não vou fazer isso. O que eu quero mesmo é construir uma casa bem bonita, ali próximo do rio, naquela areia gostosinha que tem ali, fofinha, perto do rio. Ele gostava de andar ali descalço na beira do rio, sentindo aquela areia no seu pé. E ele decidiu que ele iria construir a casa dele ali. Então, o Rochanildo construiu a casa dele também ali perto do rio. Porém, para não ter trabalho, ele construiu a casa dele sobre a areia mesmo. Colocou ali, construiu a sua casa e ficou feliz depois de ver a sua casa pronta, toda bonita, né? Então ele pensou: olha aí, eu construí uma casa mais bonita que a do meu vizinho e muito mais rápido. Não fiquei perdendo tempo com essa história de construir em cima de uma rocha, com alicerce forte. Não precisa de tudo isso, a minha casa é segura. E ele então ficou tranquilo, feliz da vida na sua casa. Bom, ele tinha ouvido os mesmos ensinamentos que o Rochanildo ouviu. Eles tiveram o mesmo mestre de obras. Tudo que um aprendeu, o outro também aprendeu. Porém, o Areino decidiu que iria fazer do jeito dele. Ele não quis colocar em prática os ensinamentos do grande mestre de obras, porque ele achou que ele sabia o que era melhor para ele sabia que a casa dele seria forte e que não precisava ter tanto trabalho como seu vizinho Rochanildo teve. Mas a grande questão é que, do nada, de repente, de uma hora para outra, um forte vento começou a soprar naquele lugar onde as casas foram construídas. E veio aquele vento, e aquele vento foi aumentando e vindo de encontro àquelas casas. Muito vento mesmo. E a chuva começou a cair. E então o rio transbordou. E aquele rio que era tão calminho, tão gostoso de se olhar, ele transbordou e começou a ter até ondas fortes. E então a água da chuva, a água daquelas ondas começaram a bater contra a casa do Areino. Ele começou a ficar com medo. Aquela chuva foi começando ali e o Areino começou a ficar preocupado, porque não parava de chover. A casa dele começou a tombar, a areia começou a se mover.
E o areino então começou ali desesperado pensar, gente, por quê? Por que que eu não ouvi o grande mestre de obras? Ele falou sobre o alicerce, ele falou sobre procurar um lugar bem firme para construir a minha casa, mas eu achei que não precisava tanta coisa, eu não achei que seria necessário tudo isso. E aquela chuva tão forte caindo ali sobre a casa dele começou a derrubar a sua casa. E ele então viu a sua linda casa caindo e totalmente destruída. Puxa, ele conseguiu escapar. Mas que prejuízo que o areino teve. Que tristeza em ver todo o seu trabalho indo por água abaixo. E então ele começou a pensar, por que que eu não coloquei em prática tudo o que o mestre de obras ensinou? Bom, o mesmo vento forte, a mesma chuva forte, as mesmas ondas também vieram sobre a casa do Rochanildo. O Rochanildo estava lá na casa dele, começou aquele vento, começou aquela chuva, começou aquela grande chuva sobre a casa dele, e os ventos sopravam e empurravam a casa dele. A chuva ali caindo, o rio transbordou, as ondas vieram contra a casa dele. Só que a casa dele estava construída na rocha, então ela não se abalava, porque a rocha, ela não é como a areia. A areia, quando vem uma tempestade, a gente sabe como é. Olha o que aconteceu ali. Ela se esparramou toda e tudo que estava em cima dela desmoronou. Mas a rocha, pode cair água à vontade na rocha, que a rocha não se move, a rocha não sai ali do seu lugar. Aquela grande chuva, aquela grande tempestade, aquelas ondas fortíssimas não prejudicaram em nada a casa do Rochanildo, porque ela havia sido construída sobre uma rocha. Quando o Rochanildo viu a casa do seu vizinho, a grande destruição que tinha acontecido, ele pensou, valeu a pena eu ter tido todo o trabalho de construir a minha casa sobre a rocha, assim como o mestre de obras me ensinou. Valeu a pena eu cavar bastante, fazer alicerces profundos, construir uma casa forte, do jeitinho que o mestre de obras me ensinou. Porque agora eu sei que pode vir a chuva que for, a tempestade que for, subir as ondas, a minha casa não vai ser abalada, porque ela está construída sobre a rocha. Bom, aqui nós vemos que os dois homens, tanto o Areino quanto o Rochanildo, tiveram acesso, eles tiveram ali as mesmas informações, né? Eles aprenderam juntos. Um decidiu obedecer o que ele havia aprendido com o mestre de obras. O outro não quis obedecer, quis fazer do jeito dele. E por isso ele sofreu quando veio a tempestade. E nós aprendemos uma grande lição com essa história e com a parábola que Jesus contou, né? O Senhor Jesus, ele disse, aqui nesse texto que nós lemos de Mateus 7, no versículo 24, ele disse assim, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, todos aqueles que ouvem os meus ensinamentos e obedecem, fazem o que eu mando, eles serão comparados a um homem prudente, um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E quando veio a tempestade, essa casa ficou perfeita, intacta. Quando vieram as ondas, veio o vento, veio a chuva, essa casa não desabou, porque esse homem construiu do jeito certo. Mas Jesus também disse no versículo 26 que todo aquele que ouve as palavras dele, os ensinamentos dele, e não as praticam, não obedecem, será comparado a um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a areia.
E então, quando veio a tempestade, quando as ondas vieram, aquela casa não suportou, ela desabou, porque a pessoa que construiu não obedeceu os ensinamentos, não é? Então, o que nós aprendemos aqui é que é muito importante colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E nela nós encontramos todos os ensinamentos que nós precisamos nesta vida. Tudo que nós precisamos tem aqui na palavra de Deus. Porém, nós precisamos aprender, ouvir, aprender, mas também pôr em prática. Se não colocar em prática, de nada vai valer, não é? Foi o que Jesus ensinou aqui. Tantos os ensinamentos que tem aqui na palavra de Deus e que nós ouvimos dia após dia, as maravilhosas lições que existem aqui na palavra de Deus. Mas se nós não colocarmos em prática, nós vamos sofrer. Os conselhos que tem aqui, as lições que tem aqui na palavra de Deus, elas são para o nosso bem. É porque Deus nos ama, é porque Deus nos ama tanto que Ele deixou tudo que nós precisamos aqui, todos os ensinamentos, para viver uma vida feliz, firmada na rocha da palavra de Deus, na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Se nós obedecermos os ensinamentos do Senhor Jesus, então, quando vier a tempestade, que são as dificuldades, às vezes vem a doença, às vezes vem dificuldades financeiras, problemas de relacionamentos. Quando essas dificuldades vêm, nós estamos firmados na rocha que é Jesus, na rocha que é a palavra de Deus. E por estarmos firmados na rocha, a gente não vai desabar, mas a gente vai permanecer firme no Senhor, obedientes a Ele e sabendo que Ele está cuidando de nós e que tudo vai se resolver. Para isso a gente precisa ter essa disposição de não apenas ouvir, mas de ouvir e obedecer ao que Jesus falou, ao que Ele mandou, os ensinamentos dele. E você? Fala para mim, você quer ser como o Rochanildo, que ouviu o grande mestre e obedeceu, e então ele depois ficou muito feliz em ver o resultado na sua vida? Ou você quer ser como o Areino, que ouviu o grande mestre, mas decidiu que queria fazer do jeito dele? E quando veio a tempestade, quando veio a dificuldade, a vida dele desabou. E ele, coitado, só ficou triste, frustrado, com um grande prejuízo, vendo a sua casa toda destruída. O que você escolhe? Quando você ouve uma lição da palavra de Deus, você vai ouvir e colocar em prática? No dia seguinte, mesmo no mesmo dia, você já vai falar, não, eu vou praticar o que eu ouvi. Ou você vai falar, eu ouvi, mas eu acho muito difícil de fazer isso daí, muito difícil servir as pessoas, ajudar os outros, perdoar aqueles que fazem mal para mim. Tudo isso é muito difícil, eu vou viver do meu jeito mesmo. Olha, há uma grande diferença, todos nós ouvimos, mas o Senhor Jesus disse que sábio é aquele que ouve e coloca em prática a palavra dele. Então, que você possa guardar essa história, essa ilustração no seu coração, na sua mente, que você possa guardar e pensar sobre isso. Será que eu tenho obedecido tudo aquilo que eu tenho aprendido na palavra de Deus? Será que eu estou sendo um verdadeiro seguidor de Jesus? Eu estou colocando em prática o que eu tenho aprendido? Ou eu estou só ouvindo, mas continuo fazendo tudo do meu jeito? Se você ainda não colocou em prática os ensinamentos que nós temos aprendido juntos na palavra de Deus, é hora de mudar de atitude. É hora de começar a ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Pode ser que às vezes a gente vai errar, é claro, porque nós somos seres humanos. Mas nós podemos sempre pedir perdão e recomeçar, e o Senhor Jesus vai nos dar toda a força para obedecer aquilo que Ele nos ensinou na sua palavra.
Amém? Eu quero orar com você neste momento, para que o Senhor te abençoe, te dê toda a força que você precisa, toda a capacitação dele, para você ser aquele que vai pôr em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos comigo, vamos orar ao Senhor. Senhor amado, nosso Deus e amado Pai, Senhor, nós te louvamos, ó Deus querido, pela tua palavra, por cada ensinamento que há nela, Deus. Ensinamentos tão preciosos que o Senhor deixou para que nós sejamos pessoas que te agradem, que vivam uma vida que te agrade e assim nós seremos felizes, porque o Senhor só quer o nosso bem. Nos ajuda, Pai, a obedecer aos ensinamentos da tua palavra. E mesmo quando for difícil, que nós possamos sempre pedir a tua ajuda para seguir em frente, obedecendo ao Senhor. Que nós sejamos praticantes da tua palavra, Pai. Nos ajuda. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que você possa aplicar na sua vida tudo que você tem aprendido com esta maravilhosa palavra de Deus. Um grande abraço para você e até a próxima!